Oi pessoal, de novo. Vamos agora para um próximo episódio ainda do processo de investigação, tá? Que é a primeira etapa do processo de enfermagem, que faz parte do eixo métodos da sistematização da assistência de enfermagem, sai deliberada como obrigatória através da resolução 358 COFEM de 2009, fazendo com que todos os locais que há o exercício profissional do enfermeiro deve acontecer baseado nesse processo. Bem, então nós aprendemos lá no outro bloco, no outro vídeo, que essa primeira etapa, né, ou seja, a primeira etapa do processo, que é a chamada investigação, é o momento que nós vamos obter dados através da entrevista, do exame físico ou da análise de documentos e do prontuário do paciente, para que a gente possa obter dados. E esses dados a gente vai precisar organizar, tá? Identificá-los e ajustá-los como aquilo que é problema da enfermagem e aquilo que é problema colaborativo, ou seja, aquilo que eu tenho autonomia, gerência de resolver de forma científica, de forma legal, de forma ética, de forma provisionada em políticas públicas, e aquilo que é dado, que são problemas que eu vou colaborar com a equipe multidisciplinar, tá? No alcance aí do equilíbrio das metas que o paciente e os profissionais de enfermagem e de saúde buscam para promover a saúde desse sujeito que busca assistência em alguma unidade de saúde. Bem, a gente precisa lembrar que a segunda fase do processo é justamente, ou seja, a segunda etapa do processo de enfermagem é o diagnóstico de enfermagem, ou seja, como que eu faço, como que eu chego ao diagnóstico de enfermagem. Então aqui eu vou deixar claro, gente, que diagnóstico de enfermagem, ele não é algo que fica estanque, ou que você marca X no papelzinho, no instrumento, num documento que foi criado pela chefia de enfermagem, que parece apenas burocratizar o seu ato. Que você sabe muito bem como fazer ações de enfermagem, procedimentos de enfermagem, sem passar pelo processo de diagnose. Isso é um grande engano, isso é um grande equívoco de todos ou a maioria dos profissionais enfermeiros. E, obviamente, se os enfermeiros não os praticam, se o enfermeiro não pratica o diagnóstico de enfermagem, ninguém mais vai conhecer. O técnico de enfermagem não vai saber o que é, o médico, o colega dentista, ou seja, o próprio gestor. Porque é um processo, na verdade, é a ciência do enfermeiro que está, na minha opinião, está um pouco assim, deixada de lado. Bem, então, entre o momento de que você acabou de coletar os dados e que você está ali raciocinando conforme as suas ciências, os seus aprendizados, você, para chegar a alguma fase, alguma forma de nomear esse conjunto de dados que são problemas, né? Você vai estar tendo que fazer um raciocínio, ou vamos dizer assim, um passo a passo de raciocínio, tá? Que a gente chama de raciocínio clínico. A gente também vai estar fazendo o exercício do pensamento crítico, para que a gente possa fazer as suposições ou as inferências diagnósticas e aí o julgamento, ou seja, a decisão. Isso é um momento muito delicado e muito complexo, mas não existe, tá? Ou seja, para que eu possa passar do momento da coleta de dados que eu tomei, né? Eu registrei dados naquele documento que existe na instituição de histórico de enfermagem,
ou num documento em branco, apenas escrito anotações ou registros do paciente ou sobre o paciente. Pode ter o nome que for o documento para o registro desses dados que você coleta durante o momento da investigação. O importante é que você lembre que essa investigação e entre a investigação e o processo de diagnose, você vai ter que estar baseado na sua linha teórica, em 1, 2, 3, tá? Algum referencial que te dê suporte para raciocinar de forma clínica, pensar de forma crítica, para que você possa chegar a uma proposta de diagnóstico, ou seja, de problemas ou conjunto de problemas que o indivíduo, né, que o sujeito do cuidado merece ou deseja ter resposta. E, obviamente, ainda nesse raciocínio, ou seja, entre a investigação e o processo de diagnose, você também vai ter que estar se organizando, né, nas bases taxonômicas. As bases taxonômicas é justamente a ciência ou as ciências que organizam todas as conjugações de termos e de vocábulos praticados lá na organização de problemas, na organização de ações de enfermagem, organização de avaliação dessas ações de uma forma padronizada no mundo. E aí então vocês vão ouvir falar da chamada ligações NMN, Kenanda-Nick-Nock, ou na classificação internacional para as práticas de enfermagem, que é a CIP. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai estar vendo mais adiante como utilizá-las, como buscá-las nas referências bibliográficas ou nos sistemas. Essa é a fase mais, talvez, menos complexa. Vocês só precisam entender, aliás, vocês precisam muito entender que tanto a teoria quanto a taxonomia em enfermagem, eles vão guiar todo o raciocínio clínico, todo o pensamento crítico, fazendo aí com que ele consiga fazer as suas inferências e julgamentos, ou seja, decisões, tanto para diagnóstico, quanto para resultados, quanto para planejamento. Eu gosto muito, né, de orientar os meus alunos e treiná-los e aproximá-los de uma metodologia criada no final da década de 80, que é o chamado metodologia de Risner, ou raciocínio clínico em enfermagem de Risner, tá? E o que Risner traz? Inclusive eu trago alguns exercícios e a gente vai estar depois também praticando, tá? O raciocínio de Risner é aquele que eu pego todos os dados que eu coletei, tá? Seja ele de enfermagem ou colaborativos, não importa. Eu ainda não conjuguei, tá? Eu ainda não ajustei em qual lado que eles vão se posicionar. Até porque, em alguns momentos, o que são problemas colaborativos podem ser de enfermagem e vice-versa. Então, a primeira fase do raciocínio é aquela que eu pego o caso, é aquela que eu pego todos os dados do instrumento e ponho num papel, num rascunho, numa coluna, onde eu vou tirar todos os dados. Aí eu já falei com vários, né? Eu falo sempre, até o nome é um dado em determinada situação, em determinado ambiente do cuidado, com determinados sujeitos do cuidado. Percebam, se você está diante de um homem, né? De um homem, aparentemente um homem, né? Com genitália masculina, mas a pessoa se apresenta com um nome feminino. Então, a gente já tem aí uma situação já autorizada nas políticas públicas, mas que a gente vai ter que ter o seguinte: tem identidade de gênero feminina, né? Mas possui órgãos e um corpo, um metabolismo masculino. E aí só essa questão, só o dado do nome já vai ser algo para eu poder começar a raciocinar de forma clínica, crítica,
para que eu possa estar fazendo proposições ou inferências, para que então eu faça um julgamento e tome a minha decisão, tá? A idade é a mesma coisa. 12 anos, numa análise, numa avaliação de uma criança, né, que está saindo da fase, né, de criança para adolescência, 12 anos é normal, mas uma criança que está saindo da fase de criança para adolescência e faltando a menstruação, tá? Já tendo tido a menarca, se for o caso de uma menina, ela pode estar gestante, ou seja, gestação com 12 anos é um problema. Local de moradia, a espiritualidade, profissão. Então, eu em todos os momentos que eu estou presente com alunos, com enfermeiros que eu leciono sobre sistematização, eu digo que nada pode passar desapercebido da análise do enfermeiro, tá? Quando eu entro no segundo momento, que é a identificação de lacunas, eu já começo a ter que estar raciocinando conforme a minha base teórica. Por quê? Eu vou estar agrupando, tá? Lá na frente, eu vou estar tendo que ajustar a forma com que eu categorizei e eu identifiquei lacunas, já passando para a questão da orientação taxonômica. Mas vamos pensar aqui nas lacunas. Justamente nas lacunas que eu dou uma orientação para facilitar o raciocínio diagnóstico, isso eu chamo de raciocínio diagnóstico, tá? Para que a gente possa fazer o seguinte: eu fiz a correlação dos dados, então agora na hora de eu preencher as lacunas, eu vou estar pensando, se eu coletei dados com base na teórica Wanda Horta, né, a enfermeira Wanda Horta, o que eu preciso? Lembram que Wanda Horta trabalha com a pirâmide de Maslow, que é o alcance a compensação, o equilíbrio das necessidades humanas básicas? Então, o que eu tenho? Eu tenho aí provavelmente um instrumento, né, um documento que vai estar ali organizado. Hoje em dia já tem estudos validando modelos e padrões de instrumento em conformidade com as linhas teóricas de enfermagem. O que é comum vocês verem, usualmente, são os instrumentos baseados nas ciências gerais da saúde, né, principalmente no esquema céfalo-biomédico e céfalo-podal, agrupando sistemas, né, sistemas corpóreos, mas já tem um grupo de profissionais e de pesquisadores de enfermagem que vem validando com sucesso a construção de instrumentos, né, chamado para coleta de história de enfermagem, com base nos referenciais teóricos que desejam trabalhar, ou até mesmo conjugados com um ou mais referencial teórico da enfermagem e de outras ciências da saúde. Lembrando que instrumento, gente, de coleta de dados não é brincadeira. Instrumento de coleta de dados não é um documento que a gente cria e põe para funcionar, põe lá para... Agora, hoje em dia é assim, não. Toda enfermeira gestora, ela precisa entender a necessidade de organizar ou construir um documento de registros de enfermagem compatíveis com a ciência, compatíveis com as evidências e compatíveis com a legalidade da profissão, tá? Então, nessa identificação de lacunas, eu costumo dizer que é justamente o momento que, se, por exemplo, eu tenho dados ali na categorização, que está com queixa de falta de ar, tá, no exame físico eu verifico um esforço respiratório, ou seja, uma dispneia, né? Eu, então, de imediato, quando eu vou trabalhar aqui a identificação de lacunas, eu vou pensar, raciocinar ou fazer uma conjugação do raciocínio segundo Wanda Horta, onde o elemento básico, né, um elemento fisiológico básico para o equilíbrio do ser humano, que é a oxigenação, está prejudicada. Então, o que mais que eu preciso buscar de informações para que possa me subsidiar na organização ou agrupamento desses dados com vistas às bases taxonômicas? Percebam, porque
Normalmente, eu costumo eu inicio o meu ensinamento pautado nas ligações NN, que elas são mais difíceis do que ensinar o raciocínio clínico de enfermagem e o pensamento pautado na taxonomia CIP. A CIP ela é mais diretiva, né? Ela trabalha mais com os focos, trabalha mais voltada para, vamos dizer assim, para o ponto, né? O ponto-chave do que é enfermagem. Já as ligações NN, que é a Nanda, Nick, Nock, elas, além de elas serem 3 taxonomias distintas, né? Uma para cada fase do processo, a Nanda para diagnóstico, a Nock para resultados e indicadores deles, e a NIC para intervenções e as ações a serem prescritas, a CIP é uma coisa só. Então fica mais fácil de eu ensinar esse raciocínio. Então a gente vai estar raciocinando inicialmente voltada para as bases taxonômicas das ligações NNN. Então aqui, quando eu entro no agrupamento, eu já começo a pensar o seguinte: Nanda, ela tem 13 domínios. Cada um dos domínios tem um número X de classes, e em cada uma dessas classes tem um grupo de problemas que foram organizados e intitulados. Então, eu também já aconselho o aluno a raciocinar com vistas ao determinado domínio. Então, se eu quero trabalhar o domínio eliminação e troca, eu vou lá nas trocas gasosas. Então, eu vou trabalhar com a classe e eu vou estar organizando dados mais depuradamente, tá? Mais apropriadamente para aquela linha de raciocínio que a taxonomia Nanda me dá para o caso de pessoas que chegam com queixas respiratórias e que, segundo a nossa linha teórica de Wanda Horta, a oxigenação é uma necessidade humana básica e que, se tiver descompensada, ela vai gerar uma série de outras descompensações corpóreas. Após aí, então, eu agrupar conforme o meu raciocínio ou alinhamento de um determinado domínio, classe lá da minha taxonomia de Nanda, eu vou estar fazendo as comparações. O que são as comparações? É comparar com o resultado, tá? O agrupamento, então, conforme Nanda, a princípio, e a comparação com o resultado. Eu posso usar aqui padrões das ciências ou até mesmo do padrão Nock, tá? A inferência, então, eu já tenho aqui, ou seja, se eu tenho lá troca de gases prejudicada, eu quero de troca de gases fisiológica, padrão fisiológico ou simplesmente troca de gases, tá? Outra coisa também, se eu tenho lá uma dispneia, né? Eu tenho lá no agrupamento de dados segundo Nanda, eu tenho o número de incursões respiratórias elevados, eu vou querer, o que é comparativo, o que é correto, é o que? Número normal de respirações ou de incursões respiratórias. Dentro da inferência, eu já vou estar, mais uma vez, fazendo, dentro da inferência diagnóstica, uma suposição, vamos dizer assim, uma priorização de resultados, mais uma vez, de diagnóstico segundo a Nanda aí, que eu tenho troca de gases prejudicada e eu tenho aí função respiratória também prejudicada. Eu já tenho ali um padrão, eu faço as referências, as inferências, e aí eu correlaciono quais os fatores que podem ser de risco relacionados, mais uma vez isso também com raciocínio de Nanda. Eu tenho lá normalmente, junto aos problemas colaborativos, tá? Eu tenho então o dito, vamos dizer assim, o dito com que ele tá, assim, ele é agravado ou ele é acrescentado. Então, segundo Nanda, ele tem lá dentro dos problemas colaborativos os fatores relacionados e os fatores de risco. E segundo aqui, no caso da inferência, segundo Nanda, eu tenho lá um padrão respiratório evidenciado ou caracterizado por número de incursões respiratórias elevadas ou aumentadas e relato de cansaço, né, ou comprovação de cansaço extremo aos mínimos esforços. Então aqui eu
eu comecei a organizar, eu normalmente, eu oriento os alunos no primeiro momento a estarem fazendo isso numa forma de planilha. E aí o que a gente vai estar fazendo no próximo exercício, tá? Então, portanto, com isso, eu chego ao julgamento diagnóstico, que a partir das duas inferências, eu concordo que esse paciente tem 2 diagnósticos voltados para o domínio eliminação e troca, especificamente para a parte a base teórica da oxigenação prejudicada. Então, assim eu tenho, vamos dizer assim, uma correlação entre linhas, ou raciocínios ou base das teoristas de enfermagem e de outras ciências da saúde, com os raciocínios das bases taxonômicas. Nesse caso aqui eu trabalhei com as ligações NNN, tá? Trazendo para vocês uma metodologia chamada de raciocínio clínico, pensamento crítico, inferências e julgamento diagnóstico, baseado na metodologia de Riesner, para que a gente então possa partir para a segunda etapa do diagnóstico de enfermagem, tá? Então era isso, a gente se vê daqui a pouco.